Você já foi enganado, desde o início, não por ela, mas por um script que te moldou sem que você percebesse. Um script silencioso que diz: seja acessível, prove valor, mostre que é seguro. Você seguiu à risca, mandou mensagem antes dela acordar, respondeu rápido, mesmo quando não queria. Cedeu espaço, tempo, energia, mostrou interesse, explicou intenções, tentou ser claro. Mas ela não ficou. Deu respostas curtas. Pulou dias, escolheu outro. E você se sentiu descartável, como se nada tivesse importado. E aí veio a dúvida: será que sou invisível? Será que falta algo em mim? Mas não é sua aparência, nem sua conta bancária, nem sua fala. É que você jogou com o manual errado, e esse manual transforma homens intensos em ruídos previsíveis. Enquanto você tentava provar que merecia um lugar, ela ainda decidia se abriria a porta. Você achava que presença incondicional era sinal de força, mas, aos olhos dela, era abundância gratuita. Você tentava acender o desejo com transparência, mas só afogava a tensão, porque o desejo não vive no excesso. Ele respira nas lacunas. Você manda o texto, ela abre a notificação, mas a atenção já voou. Você muda tudo para encontrá-la, e ela aparece com o pensamento longe. Você tenta repetir o que funcionou antes, mas ela esqueceu. E não por maldade, mas porque não havia mais pulso. Porque tudo que é entregue demais vira paisagem. A mente dela precisa de obstáculos, precisa tropeçar num degrau, precisa sentir a corda tensa, o labirinto sem saída. Só assim o desejo acorda. Ela não quer o que já está no colo, quer o que escapa por entre os dedos, quer o que desafia a lógica sem gritar. Você tentou ser previsível para mostrar confiança, mas só provou o que era controlável. O que marca não é o que se explica, é o que se insinua. E agora, você vai sair dessa espiral. Vai rasgar esse papel de servo emocional. Vai virar a presença que pesa. O homem que não se apresenta como pedido, mas como enigma, que entra e deixa rastros, que fala e provoca silêncio, que some e continua dentro. O homem que ela procura mesmo quando diz que não precisa. No fim desse vídeo, você vai atravessar uma linha que poucos cruzam. Vai entender o segredo que 99% dos homens ignoram e pagam com frustração repetida. Vai deixar de ser resposta e se tornar pergunta. Vai parar de tentar convencer e vai começar a o habitar, não como mais um, mas como o que não pode ser explicado. Porque você não precisa ser amado por todos. Precisa ser impossível de esquecer por uma. E para isso precisa virar o erro no sistema dela. Um reflexo que ela não consegue apagar. E só assim ela começa a correr. Se isso já acerta algo real, o que vem agora vai cortar ainda mais fundo. Porque toda mulher, mesmo a mais lógica, mesmo a mais fria, guarda um pedaço secreto da mente onde a razão não manda. Um terreno caro, exclusivo, onde só cabem imagens que não se apagam. A maior parte da mente dela está ocupada. Tarefas, pressão, metas, o peso do dia. Mas existe um espaço minúsculo, raro, sagrado. Uma cripta, uma muralha interna onde só entra o que desafia a explicação, um olhar que atravessou, uma frase que nunca teve fim, um gesto que criou ruído, e é nesse espaço, e apenas nesse, que a obsessão começa. A maioria dos homens nunca chega perto desse santuário mental, passam como propaganda esquecível, como outdoor em estrada, visíveis por 3 segundos, apagados no instante seguinte. Mas há exceções. Homens que não se anunciam, mas se instalam. Homens que não são compreendidos, são sentidos. Eles não tentam vencer o jogo. Eles provocam uma falha no código. Constroem arquitetura emocional dentro dela. Uma escada interna, um labirinto simbólico que ela tenta entender. Mas cada passo só a faz girar mais. Esses homens entenderam um segredo brutal. A mente dela se agarra ao que não fecha. Existe um nome para isso. Efeito Zeigarnik. O cérebro humano grava o que ficou pela metade com mais força do que o que se concluiu. Um refrão que para no meio, um filme sem final, uma conversa que foi interrompida, tudo que não termina, cola, fica, fermenta. E quando aplicado à atração, esse efeito se torna bisturi. Os homens comuns, ansiosos, matam o desejo tentando alimentar, tentam ser completos, previsíveis, explicados, respondem rápido como cães emocionais, expõem tudo achando que isso gera conexão, mas só encerram a história porque o mistério morre na transparência excessiva, porque a mente dela precisa completar,
não receber tudo pronto. Precisa projetar, preencher, criar a versão oculta do que você não disse. E é isso que os homens que ela persegue fazem. Eles não se entregam, eles sugerem. São o capítulo que termina no meio do conflito, o parágrafo que some, a pausa que não volta. Entregam não certezas, mas lacunas. E a mente dela, desesperada por resolução, começa a abordar em cima do que você deixou. Ela vira autora da sua ausência, escritora de uma história onde você aparece sem pedir, pesa sem falar, some sem desculpa. E porque foi ela quem criou-o. É exatamente o que ela deseja. O desejo não nasce da presença constante. Ele nasce da ausência com marca, da escassez com peso, da sensação de que algo passou, mas deixou espinhos. Como qualquer economia, o valor é ditado por oferta e demanda. E aqui está a queda da maioria. Tornam-se abundantes demais. Estão sempre ali. Mandam mensagens demais. Elogiam sem critério. Tornam-se liquidação emocional. Promoção sentimental. E tudo que é oferta demais vira excesso. E excesso não gruda. Escorre, sem mistério, sem escassez, sem arquétipo. E então ela não sente. Não porque não goste, mas porque o desejo nunca teve espaço para nascer. Mas o homem que provoca perseguição faz o oposto. Ele não se esconde, né? Ele se valoriza. Ele não se molda, ele se define. Cria escassez não por truque, mas por verdade. Porque seu tempo tem densidade. Sua missão tem centro de gravidade. Sua energia não é um ralo que todo mundo pode usar. Ele não entrega a presença como brinde, faz dela um troféu a ser conquistado. Sua atenção não é automática, é um prêmio seletivo. E por isso, ela pesa, vale. Ele não é distante, ele é raro. E tudo que é raro enlouquece o instinto primitivo. Visualize uma muralha invisível. Ele ergue essa muralha com gestos e escolhas. E quando ela sente que a chave não está no bolso dela, não dá match automático. Ela quer entrar no labirinto. É aí que nasce a virada mais poderosa. Você deixa de implorar por aprovação e se torna juiz. A pergunta deixa de ser, ela me quer? E vira, ela merece meu espaço? E quando ela percebe que não controla mais o jogo, a caçada começa. Mas atenção, isso corta profundamente. Há uma linha tênue entre despertar fascínio e provocar vício tóxico. Usado sem consciência, abre feridas duras, torna obsessão dependência. Isso não é controle, é destruição emocional. O que você quer não é vício, é fascínio, não manipulação, inspiração. O jogo é energético, não ego. Se você usar esse poder com propósito equivocado, não vai quebrar apenas ela, vai quebrar a si mesmo, sua integridade. Então, como fazer do jeito certo? Escassez não se finge. Se você finge estar ocupado, finge autossuficiente, finge opções, ela sente. O radar feminino detecta inconsistência. O homem que realmente provoca perseguição não atua valor. Ele vive valor, não precisa simular imprevisibilidade. Sua vida já é imprevisível porque é cheia de construção. Não precisa fabricar provas sociais. Ele atrai por magnetismo natural. Você não precisa jogar o jogo, se você for o prêmio. E essa é a virada que a maioria nunca entende. A mulher não persegue quem a persegue. Ela persegue o homem que está ocupado demais perseguindo algo maior do que ela. Um império, uma missão, uma visão interna, um ser centrado. Tem gravidade. Ele não joga. Ele constrói. E isso é o que a atrai. Ela quer decifrá-lo. Quer infiltrar-se na fortaleza emocional. Quer ser a mulher que finalmente entende o código oculto. E tudo isso acontece quando você deixa de perseguir a percepção dela e começa a perseguir seu propósito, porque o maior jogo mental é o que você joga consigo mesmo. O duelo mais profundo é entre quem você finge ser e quem nasceu para ser. Quando você abandona o script alheio e encarna sua verdade, o jogo externo se inverte. Você não precisa de linhas prontas, nem de técnicas mecânicas, nem de aprovação externa. Sua vida já exibe seu valor. Quando sua vida pulsa, ressoa e libera propósito, ela não precisa ser convencida. Ela sente, ela deseja, ela luta para entrar. Esse é o enigma que 99% dos homens jamais descem. Esse é o segredo que reverte força em atração, escassez em obsessão saudável, propósito em magnético desejo. Porque enquanto eles imploram por relevância, você já virou propulsor de significado. Agora você sabe, não é beleza, não é dinheiro, não é a frase certa no momento certo. É o silêncio que pesa mais que promessas. É presença com valor real.
É escassez sem fingimento. É propósito que vibra mais alto que a carência. É o homem que, mesmo em silêncio, preenche o espaço como ferro quente numa cicatriz aberta. Mas, se mesmo com tudo isso você voltar ao padrão, se mesmo assim correr atrás tentando comprar desejo com disponibilidade, então se prepare, porque o preço será cobrado com juros de vergonha. Mulher não persegue o que se entrega inteiro, persegue o que corta, persegue o que some, persegue o que gruda não pela lógica, mas pelo trauma do inacabado. O corte que você deixa, ou é bisturi que marca até o osso, ou é sopro que some como o vulto fraco. Você decide, porque o homem que ela persegue não é o que fala demais, é o que não se curva ao espelho, é o que encara o reflexo e sussurra. Você não precisa me ouvir, precisa ouvir o que sussurra dentro de você. Essa é a senha do império. Essa é a muralha invisível entre o que você finge ser e o que precisa encarnar. Se você não age agora, o labirinto reabre, e ele não repete, ele aprofunda. Da próxima vez, o chão será mais escorregadio, as paredes mais altas, o reflexo mais cruel, porque o mundo não te esmaga. Quem te esmaga é a covardia domesticada. Quem não age, paga. Quem não atravessa, volta a sangrar no mesmo ponto. E se ainda há dúvida, olhe ao redor. Quantos vivem a vida implorando migalhas emocionais? Quantos sussurram gentilezas esperando serem escolhidos? Quantos evaporam como vapor sem deixar marca? Você não veio para isso. Você veio para marcar. E marcar exige lâmina, exige tensão, exige ausência com propósito. Você não precisa ser lembrado por palavras. Basta ser sentido pelo vazio que você deixa. Comente. Eu comando sem dizer nada. Essa é a senha tribal. Só carrega quem entendeu o corte. Se suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos no próximo labirinto. Em silêncio.